Graças e paz, irmãos. Estamos reunidos para mais um culto a qual nós devemos colocar a nossa vida, o nosso coração, reunir a nossa família para estarmos glorificando o nome do Senhor e fazer desse momento um momento muito especial na nossa vida, sabendo que muitas famílias da nossa igreja estão nesse momento juntas para estarmos fazendo com que esse culto seja agradável ao Senhor e venha edificar a nossa vida. Eu quero fazer a leitura do Salmo 99, alguns versículos que nos diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu monte, ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele venha estar a cada momento neste culto, falando aos nossos corações, através da sua palavra, através dos cânticos que podemos estar entoando junto com o grupo de louvor, aqueles que estão envolvidos neste culto junto conosco, e fazendo com que sejam momentos que tragam muita alegria no nosso coração e, acima de tudo, como falamos nesses salmos, saibamos que Deus está entronizado e que Ele reina e vive dentro dos nossos corações. Oremos. Pai, queremos agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos cultuando ao Senhor. E te pedimos, ó Pai, que mesmo estando cada um em suas casas, tenhamos uma comunhão, um desejo incontido no coração de manifestar o nosso amor uns para com os outros dentro da família e a partir das famílias, em todas as famílias da nossa igreja. Que a graça do Senhor seja abundante sobre nós e que o Senhor venha falar aos nossos corações, através de cânticos, através principalmente da Tua palavra. É o que nós choramos, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A honra e a glória.
Nessa manhã nós queremos trazer uma reflexão bem propícia para um momento em que nós estamos vivendo em torno de toda a nossa igreja, em torno da nossa comunidade, como um todo aqui no Turvo. No decorrer das 2 últimas semanas, estivemos com a preocupação de atender as famílias da igreja, reunindo os grupos familiares, celebrando a Santa Ceia em diversos grupos, ainda ficaram alguns outros para nós estarmos nos direcionando em suas casas para poder fazer com que essa comunhão possa ser alcançada no maior número possível de pessoas da nossa igreja. Mas pela experiência que nós estivemos tendo, conversando com alguns grupos, algumas famílias, de maneira bem específica, foi algo que trouxe à minha mente, algo que, diríamos assim, fazer uma reflexão dentro da Palavra de Deus a respeito do sentido de igreja. E o que eu quero conversar com você nessa manhã é sobre igreja, mas procurando quebrar alguns paradigmas e vermos aquilo que Jesus, e dentro das Escrituras, vem a falar sobre igreja e sobre o desenvolvimento de igreja. Mas antes que nós venhamos a ler um texto aqui dentro da Palavra do Senhor, nós precisamos trazer algum conceito acerca de igreja, e um dos conceitos que normalmente as pessoas mais se direcionam é quando procuram no Google e veem ali, trazendo dentro de dicionários, o conceito de igreja, que traz de uma forma muito simples no que diz o seguinte: igreja é comunidade composta por cristãos que forma um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. E isso, na sua veracidade, está relacionado com vários conceitos de igreja que nós encontramos dentro das Escrituras. Poderíamos mencionar vários, mas um dos conceitos de igreja muito propício em que nós podemos encontrar dentro da Palavra de Deus, o apóstolo Paulo traz dentro do contexto da carta aos Coríntios em chamar a igreja como um corpo vivo, ou seja, um organismo, algo que não é estático, que não fica parado, está sempre em movimento. Assim como o nosso corpo tem na sua conjuntura um complemento de neurônios que faz com que nós nos movemos, a igreja é comparada desta forma, cada um estabelecendo os seus dons, fazendo com que na participação de todos os membros venha fazer com que esse corpo chamado igreja venha ter um desenvolvimento saudável e na atuação de muitos um crescimento favorável mediante aquilo que o Espírito Santo do Senhor nos proporciona. Mas uma das vezes em que Jesus Cristo se referiu à igreja, ele utilizou uma experiência juntamente com os seus discípulos que se encontra em Mateus capítulo 16, do verso 13 até o verso 18, que nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O contexto é muito interessante, porque Jesus Cristo estava reunido com os seus discípulos e depois de ter tido algumas experiências com fariseus e saduceus, as discussões que muitas vezes surgiam de forma a querer contrariar os ensinos de Cristo Jesus, Jesus vira para os seus discípulos e procura primeiramente trabalhar a identidade daquilo que eles ouviam acerca do que as pessoas falavam acerca dele. E eles procuraram transmitir a identidade de Jesus Cristo em achar que poderia ser alguma reencarnação de profetas do passado, mas de um certo momento Jesus ele vira aquilo para cima dos seus discípulos em perguntar: quem vocês acham que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra,
sendo orientado e instruído pelo Espírito Santo do Senhor, como Jesus Cristo fala aqui nesse texto, vira para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E baseado exatamente nesta palavra que Jesus Cristo diz que a sua igreja seria edificada. Ou, nos termos bem literais, como nós encontramos no texto, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui já tem um ponto muito específico. A igreja de Jesus não pertence a nenhum dos nós. E Ele, sendo o Senhor soberano sobre a vida de todos nós, de todas as igrejas que se reúnem no seu nome, Ele é quem, através do seu poder, traz a edificação necessária para nossas vidas, mesmo em situações contraditórias de pandemia, em situações difíceis que podemos estar passando. Deus tem nas suas mãos todo o poder sobre a igreja para trabalhar na vida dela da forma como Ele quer, para que a igreja tenha um despertamento. E mesmo assim ainda diz: olha, as portas do inferno, não é qualquer situação que irá se prevalecer contra a igreja do Senhor, impedindo com que ela venha se desenvolver. Mas aqui também surge uma curiosidade quando a gente para pensar exatamente nesse aspecto, porque se pegarmos os ensinos relacionados com as cartas do apóstolo Paulo, e vamos mencionar aqui 1 Coríntios capítulo 3, do verso 10 ao verso 11, ele vai dizer claramente ali que o verdadeiro fundamento da igreja é a pessoa de Cristo Jesus. Se o fundamento da igreja está em cima do Cristo, o Filho do Deus vivo, que Pedro mencionou dentro desse texto em Mateus, a gente pode ainda ter uma compreensão mais profunda de saber que a igreja de Jesus, ela não é estática. Ela se desenvolve, é edificada por Jesus aonde ela se encontra, seja ela reunida neste templo, quando tivermos oportunidade de estar novamente aqui, mas o fato dela estar espalhada em todos os cantos, estar na sua casa, na casa de outros irmãos, de outras famílias que estão neste momento junto conosco, nos mostra a realidade de que a igreja de Jesus, ela não se limita a fronteiras, a qual muitas vezes nós estamos acostumados. Isso não quer dizer que existe uma importância muito grande de nós nos reunirmos como fazíamos habitualmente antes da pandemia, de estarmos celebrando ao Senhor aqui neste culto, junto com todas as famílias reunidas. Isso traz muita alegria, traz fortalecimento nos nossos corações, mas o fato de estarmos isolados e termos a necessidade de quebrar alguns paradigmas com relação à igreja, a gente tem que perceber que igreja não se limita a templo. Igreja somos nós, são pessoas. Igrejas foi instituída por Jesus Cristo para desenvolver, através do processo de discipulado que Jesus nos ensinou, fazer com que a igreja venha crescer. E nesse crescimento existem coisas muito interessantes que nós podemos encontrar dentro das Escrituras. Mas fazendo uma comparação, o momento em que nós encontramos nas Escrituras que Jesus veio falar a respeito de templo, não templo como igreja, mas apenas templo, ele usou essa palavra no sermão profético em Mateus 24, quando trazendo uma profecia acerca das coisas que iriam acontecer. Ele diz no verso 1 e verso 2 de Mateus 24: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, como se virasse e dissesse assim: olha, Senhor Jesus, nosso mestre, olha quão bonito foi edificado esse templo. Mas Jesus em seguida vira e diz: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E nós sabemos que essa profecia de Jesus Cristo já se cumpriu, mas ela também pode se refletir a realidade que nós estamos vivendo hoje, quando nós não temos oportunidade de estarmos juntos num templo.
o templo, o dia que Jesus voltar, ele vai ficar. Nós, como igreja, seremos levados com ele, porque através, repetindo, do processo de crescimento da igreja pelo discipulado de Jesus, há a necessidade de nós buscarmos ter uma vida firmada com o Senhor, firmada nos princípios e ensinamento que Jesus Cristo nos deixou, buscando ser discípulos, seguidores de Jesus. E se formos fazer uma comparação da palavra igreja, da palavra discípulo, nós vamos encontrar 114 vezes a palavra igreja dentro das Escrituras, ao passo que, se você fizer uma pesquisa em procurar quantas vezes aparece a palavra discípulo, você vai encontrar 260 vezes, e às vezes algumas pesquisas diz que encontra ainda num número maior, pegando tanto o Velho quanto o Novo Testamento. É muito mais do que o dobro. É como se as Escrituras simplesmente virassem e dissessem assim para nós: seja discípulo, não faça apenas parte de uma igreja, não seja apenas alguém que tenha preocupação de vir frequentar um culto, voltar para casa, porque ser igreja não é apenas aquele momento que nós estamos no culto. Ser igreja é todos os dias da nossa vida como discípulos e seguidores de Jesus, para estarmos fazendo aquilo que Ele quer que venhamos a fazer. E nisso vem todo um desenvolvimento do discipulado de Jesus, que nós encontramos exatamente dentro do contexto do livro de Atos. O versículo-chave no livro de Atos, que é verso 8 do capítulo 1, quando diz: e recebereis poder sobre vós, quando descer o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. A gente vê esse processo de desenvolvimento da Igreja de Jesus, através dos seus discípulos, de uma forma muito interessante. Sabemos que em Atos 2, o Espírito Santo do Senhor desceu, ungindo os seus discípulos, fazendo com que o Evangelho de Jesus fosse anunciado, muitas pessoas se convertendo. Mas uma coisa que quero destacar se encontra no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, quando do verso 1 ao verso 8 vem a nos dizer assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárceres. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Veja que interessante. Ainda não havia possibilidade de ter igreja construída. Quando fala ali as perseguições que começaram a surgir na igreja de Jerusalém, isso não quer dizer que eles entraram em templos, expulsaram pessoas, açoitaram. Simplesmente a gente vê pelo contexto a forma como Saulo vinha perseguindo a igreja com autorização do governo romano, fazendo com que eles viessem a ser dispersos. Da onde eles se encontravam, provavelmente tendo uma centralidade em Jerusalém, a dispersão, ou seja, o desenvolvimento, a expansão da igreja surgiu em meio a muita crise. Se nós pararmos e pensarmos nos períodos de crise em que estamos vivendo, que está nos trazendo esse isolamento social,
fazendo com que cada um de nós estejamos na nossa casa, nós teríamos que multiplicar isso por muitas e muitas e muitas vezes, até entendermos essa dispersão que os nossos primeiros irmãos sofreram. E, no entanto, eles eram igreja do Senhor, mas igreja em movimento, aonde eles estavam indo anunciando a palavra do Senhor. E surgiu um diácono chamado Filipe, que foi para Samaria, cumprindo o que a palavra de Deus nos diz, lá no verso 8 do capítulo 1 de Atos: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e ainda se espalhando até aos confins da terra. E nessa expansão ainda aos confins da terra, a gente pode fazer menção de Atos, capítulo 11, do verso 19 ao verso 21, que também nos diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, que foi morto com consentimento de Saulo, antes da primeira dispersão, quando saíram de Jerusalém, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Uma das coisas que nós precisamos ter muita convicção é que, apesar de toda essa situação que estamos vivenciando, a mão do Senhor está sobre a sua igreja. A mão do Senhor está sobre os seus discípulos. Deus nunca retira a sua mão para proteger aqueles que lhe pertencem. Aqueles que fazem parte do corpo vivo de Cristo Jesus, que tem a sua vida completamente fundamentada no Deus vivo e verdadeiro, que é a rocha, fundamento da nossa vida como igreja do Senhor, mas com o propósito de fazer e de usar a nossa vida, mesmo em situações que nós estamos vivenciando, basta nós percebermos as diversas oportunidades que surgem, da gente estar levando esse Evangelho de Jesus transformador, que vem consolar o coração de pessoas que possam estar entrando em crises das mais diversas no seu interior, por causa de ter que ficar isolado, ter que ficar em quarentena, não ter relacionamento com as pessoas, não saber muitas vezes se relacionar novamente com a própria família, pelo fato de deixar com que o cotidiano da vida nos leve para estarmos envolvidos com muitas outras coisas e não verdadeiramente com a nossa família. Sabermos que Deus tem como ação soberana usado essa oportunidade para a gente quebrar paradigmas, para nós podermos repensar nos propósitos do Senhor, para nós sabermos o que é ser igreja nesse momento e, acima de tudo, sabendo como ser igreja, ser útil na mão do Senhor para desenvolver, para fazer com que a igreja, o Evangelho de Cristo Jesus se expanda, fazendo discípulos de Jesus Cristo para a glória do Senhor. Eu quero encerrar ainda com menção do texto de Romanos, capítulo 16, do verso 3 ao verso 5, que nos diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Paulo, no contexto do capítulo 16, ele faz uma saudação e um agradecimento a todos aqueles que se tornaram discípulos de Cristo Jesus, se envolvendo com a igreja do Senhor, tendo a vida fundamentada em Jesus, e mesmo em meio a muitas perseguições, zelavam
em estarem se reunindo nas suas casas para glorificar, buscar edificação, fortalecimento na fé e fortalecimento no relacionamento de uns com os outros. Você vai encontrar não apenas naquilo que lemos no verso 5, quando ele diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa de Áquila e de Priscila. Mas, seguindo o texto, você vai perceber que muitas igrejas simplesmente se reuniam dentro de suas casas, porque era ali que Deus trabalhava a vida de cada um para fazer com que seu evangelho se expandisse e fortalecer a fé de todos os que se envolviam com a palavra, com o discipulado, com a pessoa de Jesus Cristo na sua própria vida. Que você mesmo estando em sua casa, saiba que você, juntamente com a sua família, se reunindo na fé em Cristo Jesus, você é a igreja do Senhor. E ali você será edificado. Essa situação vai passar. E a minha oração é que quando retornarmos para nos congregarmos, voltemos com a vida muito mais fortalecidas no Senhor, nos colocando nas suas mãos para o crescimento da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Turvo. Que Deus abençoe a sua vida. Oremos. Pai bendito, nós agradecemos porque a Tua boa mão sempre está conosco. Mas faça-nos, ó Pai, realmente viver igreja como discípulos de Jesus, aonde nós nos encontrarmos. Temos saudade de estar aqui no templo, mas queremos, ó Pai, que mesmo estando nesse período em que estamos impossibilitados de estar junto, a gente busque incessantemente essa edificação como corpo vivo de Cristo Jesus, aonde o Senhor nos coloca. E use, ó Pai, a Tua igreja para fazer diferença dentro da nossa cidade, para que muitos venham conhecer, assim como Pedro veio a mencionar, a Ti como Filho do Deus vivo, aquele que transforma a nossa vida, que nos traz conforto em momentos de dificuldades, mas que está sempre com a sua mão forte a nosso favor. Guarde a vida de todos os irmãos e que a Tua bênção sempre esteja em cada uma das casas, em cada uma das famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queremos desejar que todos os irmãos tenham uma semana muito abençoada e possam vivenciar essa semana como discípulos de Jesus embaixo da bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor grandioso do nosso Deus e Pai e a ação do Seu Espírito seja com a vida de todas as famílias do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.